Então, agora oficialmente, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês todas e todos. Eu sou a professora Carol Saraiva e a gente vai conversar hoje sobre uma coisa que é importante para todo mundo. A gente sempre está envolvido com isso, que é a questão da entrevista de emprego. É uma coisa que a gente dificilmente para pensar sobre ela, né? Apesar de que a gente está envolvido nela o tempo todo. Mas a gente não para se questionar assim, bom, o que é estar em uma entrevista de emprego? Como que eu me preparo? A gente às vezes nem pensa que tem preparo, a gente simplesmente vai para a entrevista. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema, né? Como se comportar em uma entrevista de emprego. A proposta da nossa conversa hoje é ser bem prática, então a gente vai tentar focar mais assim em estratégias que vocês podem usar na entrevista de emprego. E nós vamos ter duas aulas. Uma é hoje, né, que é essa aula de agora, e a outra aula vai ser uma entrevista gravada com um gestor de recursos humanos que faz entrevistas de emprego e tem muita experiência na área. Então, a outra aula vai ser um vídeo gravado que já está disponível no YouTube. Eu vou pedir ao Pedro para fazer a gentileza de pôr aqui depois o link do nosso vídeo, que aí, se vocês quiserem já assistir a aula de uma vez assim, vocês podem assistir no tempo de vocês, né? Ela está programada para a semana que vem, mas ela já está disponibilizada. Então, quem quiser adiantar já pode assistir. Tá certo? O Pedro vai colocar aqui para a gente. E a gente vai fazer uma aula bem dinâmica, então vocês podem interromper, para vocês contarem exemplos de vocês ou fazerem perguntas, para a gente poder crescer o máximo possível nessa aula. Podia mandar esse link depois no grupo lá, para ter acesso depois da aula, para conseguir ver ele, o Sim, vídeo. Pode deixar que a gente manda sim, Tarcísio. Manda o link do vídeo, eu vou mandar também o link da lista de presença. Aí eu vou pedir o Pedro para pôr o link da lista de presença aqui também, mas eu mando lá no grupo, tá? E quem não tiver no grupo, é só me dar um oi no WhatsApp que eu mando também. Eu vou pôr meu celular aqui. Aí vocês podem me dar um oi. Ah, pode ficar tranquilo, Genivaldo. Ele está falando aqui que está com o celular, mas não precisa ficar preocupado, não. Às vezes até a internet não ajuda a gente a usar o vídeo. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material do curso. O material já está disponível, gente, lá no Observatório Café. Eu pus o link aqui no chat, mas depois também vocês podem pegar por aqui ou pegar lá pelo... Peraí, estou falando e não estou conseguindo prestar atenção no que eu estou fazendo. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu primeiro pegar aqui. Ah, agora sim. Então, vocês podem pegar o material lá no observatoriocafé.com.br, no link da Administração em Ação, ou depois a gente manda o link, aqui já está no chat e lá no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo, gente, de WhatsApp, em que a gente faz a divulgação dos cursos. Quem não participe e quiser participar, é só deixar o contato aqui no chat que a gente inclui vocês no grupo, tá? E quem não quiser participar do grupo, mas quiser receber informações, é só me mandar um oi no meu WhatsApp que eu pus aí no chat. Ótimo. O Pedro, você vai anotando aí, por gentileza? O Pedro é meu braço direito aqui, gente. Você pode participar, Você pode anotar, por favor, os telefones de quem colocar aqui e depois a gente inclui lá no grupo, por gentileza. Então, vamos lá. Como se comportar em uma entrevista de emprego? A coisa mais curiosa
do mundo, e eu gostaria da gente começar a falar sobre isso, é que quem aqui no grupo já participou de alguma entrevista de emprego? Ou responde no... pode falar aí. Já participei de Eu, umas 4. Fabiana? Eu já participei de várias, e já fiz várias também para os outros. Eu já Ah, entrevistei várias pessoas também na outra empresa que eu estava. É complicado, tá? E, eu, Tarcísio, é bom que você vai ter experiência do outro lado, então, para compartilhar com a gente. Quem mais? eu Eu também também já fiz participei várias. de várias e agora, assim, trabalho atualmente, mas estou querendo fazer transição, né? Querendo sair. Então, acho que agora, assim, também é uma parte muito difícil também, para a gente que já está no mercado, você querendo procurar outros rumos, é complicado também. As perguntas, o motivo. Então, às vezes a Ah, gente pode ser assertiva, às vezes não. sim. Mais alguém, Viviane? Uhum. Em Portugal, eu participei de várias entrevistas de emprego. Nossa Aqui no Senhora. Brasil, Conta para a gente depois, então, se é semelhante. E o que é engraçado, gente, é que a gente participa de entrevista de emprego, mas raramente a gente pensa em como a gente pode se preparar para ela. Então, hoje nós vamos conversar um pouco como se comportar, perguntas principais que normalmente são feitas, o funcionamento de uma entrevista com RH e algumas dicas para a gente poder usar estratégias, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a entrevista de emprego, ela faz parte de um processo de seleção. Então, ela não sai, vamos dizer assim, do nada. Ah, resolvi fazer uma entrevista de emprego. Tá aí o Tarcísio, né, que pode contar para a gente. Normalmente, você tem uma área, mesmo que a empresa não tenha uma área de RH estruturada, ela segue esse processo. Ela tem uma vaga que ela define qual vaga que ela quer, define as características, depois ela faz um anúncio, recebe os currículos, aí dependendo que essa parte aí da triagem dos currículos, depois ela faz testes, dependendo do tamanho da empresa, ela já faz uma triagem por testes psicológicos ou de raciocínio lógico. Tem empresa que faz até de idioma, às vezes pedindo um outro idioma, né? Faz esses testes. Aí depois vem a dinâmica de grupo e normalmente a entrevista é a última etapa. Vocês estão vendo direito aí minha apresentação, né? sim. Ah, então tá. Sim. Então a entrevista normalmente é a última etapa do processo. E a gente se prepara para fazer essas coisas e não pensa assim, o que eu posso me diferenciar dos meus concorrentes na hora da entrevista? Porque o que a gente tem que pensar, se eu tivesse aqui 2 minutos para falar para vocês, o que a empresa quer? A empresa, gente, quer uma pessoa que se destaque das outras, se destaque positivamente. É isso que ela quer, porque um monte de gente igual ela já tem, ela já recebeu um monte de currículo muito parecido. Normalmente as pessoas têm o mesmo nível de formação escolar para vaga, ou se você for filtrar por isso, você tem pouca diferenciação, né? Você vai ter alguns anos de experiência, que também pode ser um critério que é semelhante. Então, o que a empresa quer? Alguém que seja capaz de se diferenciar dos outros. E isso tem que começar desde o início. Nós vamos ter o nosso último curso, vai ser sobre dinâmica de grupo, vai ser sobre currículo. Então, nesse curso, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como que a gente pode se diferenciar na hora de fazer o nosso currículo. Tá? Mas isso fica para a nossa próxima aula. Mas nessa aula de hoje eu quero falar com vocês o seguinte: vocês estão no processo seletivo, vocês têm que fazer diferença desde a hora da dinâmica de grupo. Alguém aqui já participou de dinâmica de grupo? Hum, Pode, pode falar. Viviane, você levantou a mão? não, Ah, sim. estava olhando o negócio aqui. Vocês já participaram, então? Fabi falou que participou, né? Já sim, de vários.
Então, o que é uma dinâmica de grupo? O nome já mais ou menos diz. É uma espécie de jogo, entre aspas, ou uma brincadeira, entre aspas, que a empresa faz. Normalmente são jogos de estratégia que ela faz em grupo para tentar perceber algumas características da pessoa. Porque, vejam só, quando a gente está no nível da racionalidade, ou seja, se eu sentei aqui para dar aula para vocês, eu estou no nível da racionalidade. Eu me preparei para dar aula, eu estudei o material, eu me preparei para ter, assim, uma boa apresentação para vocês. Ou seja, isso tudo são variáveis que eu tendo a controlar, ok? Agora, quando a gente está numa espécie de jogo, que é a dinâmica de grupo, essa dinâmica, ela mexe com uma estrutura psicológica nossa, que é uma estrutura bem, assim, arcaica, bem infantil mesmo. Então, por um momento, a gente esquece de trabalhar a nossa racionalidade e a gente vira praticamente pura emoção. Por isso é que a dinâmica de grupo é uma etapa que vem antes da entrevista, porque eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa super expansiva. No curso anterior a gente conversou sobre isso, né? Eu posso falar que eu sou super expansiva, que eu sou uma pessoa com boa disponibilidade para fazer as coisas, que eu estou interessada em fazer as coisas com muito trabalho em grupo, ok? Agora, na dinâmica de grupo, ela vai mostrar se realmente eu sou uma pessoa com essas características. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês em dinâmica de grupo é: fiquem atentos o tempo todo. Nessas horas do jogo, a gente mostra uma faceta nossa que às vezes a gente nem sabe conscientemente que a gente tem aquela característica. Às vezes a gente é muito competitivo e acaba criando uma rixa com uma pessoa lá na hora. Então, fica atento com o seu comportamento, porque tenha certeza, as pessoas que estão fazendo a dinâmica, elas estão atentas com o comportamento de vocês. Então, olha só, uma dica. Procura, na hora da dinâmica, ter iniciativa. Eu vou contar para vocês um caso interessante que uma pessoa do RH me contou uma vez. Que ela foi fazer uma seleção e pediu para as pessoas falarem, era uma entrevista em grupo, e pediu para as pessoas falarem qualidades que as pessoas tinham. E muitas pessoas falaram assim que elas eram pessoas com muita iniciativa. E por que as pessoas falaram isso? Porque a gente sabe que as empresas valorizam pessoas com iniciativa. A gente sabe que é uma boa qualidade, né? Agora, o que ela fez para poder testar se as pessoas têm iniciativa mesmo? Depois que acabou essa rodada, ela virou e falou assim, gente, então cada um pega a sua carta. Não, virou e falou assim, gente, então vamos fazer um grande círculo agora. E ficou esperando ver quem tinha iniciativa de verdade, entenderam? Ou seja, ela fez uma dinâmica. Porque se a pessoa realmente é uma pessoa com iniciativa, ela levantaria da sua cadeira e começaria a organizar o círculo. Vocês concordam comigo? É isso que uma pessoa com iniciativa faz. Mas ela falou que nessa hora que ela sugeriu, gente, vamos fazer um círculo, que um monte de gente ficou parada esperando orientação sobre como que era para fazer o círculo. Então, é isso que a dinâmica faz. Ela vai ver a verdadeira realidade da nossa forma de ser. Ei, Cláudia, bem-vinda. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção nessa etapa da dinâmica é observar os comportamentos de vocês. Saibam que vocês estão sendo observados o tempo todo. Vocês têm que ter o máximo de esforço de ter a racionalidade para poder observar como que vocês estão fazendo as coisas. E terem a certeza de que está todo mundo observando. Então, se você é uma pessoa irônica, se você maltrata as pessoas, se você é uma pessoa muito agressiva, desrespeitosa, uma pessoa que não respeita a diversidade, isso tudo vai aparecer.
Então, observem, tá certo? Para vocês poderem passar por essa etapa, que é a etapa que normalmente antecede a etapa de entrevistas. Aí a gente vem para o momento da entrevista. Agora, vamos ver como que funciona. Você tem um monte de gente que você divulga a vaga. Você recebe lá um monte de currículo. Desse monte de currículo, você filtra para algumas pessoas que vão ser as pessoas que você vai fazer o chamado teste. Seja um teste técnico, um teste de experiência, um teste lógico, um teste de inglês, não sei, depende da vaga, né? Depois, você filtra de novo e as pessoas vão para essa tal da dinâmica. Normalmente acontece assim. E depois da dinâmica é que as pessoas vão para a entrevista. Então, se você chegou no momento da entrevista, meus parabéns. Vocês já estão entre os finalistas. Poucas pessoas estão concorrendo na vaga com você. Normalmente, as pessoas de RH trabalham com uma razão de 5 para 1, ou seja, 5 candidatos para uma vaga. Normalmente é assim. Então, se você está entre os finalistas, sabe que você está nessa razão de 5 para 1. Isso significa que você tem grande chance de ser contratado, mas que tem algumas coisas especiais na entrevista que são observadas. E o que é esse momento da entrevista? É o momento em que a pessoa que vai te selecionar vai tentar explorar os seus conhecimentos. Então, como eu falei, currículo, como a gente diz no bom português, papel aceita tudo, né, gente? Ah, o meu áudio está baixo? Melhorou? Melhorou, Cláudia? Não, tá bom. Pra mim ainda tá baixo. Aqui tá normal. Eu não tô te ouvindo, Cláudia. Alguém pode me dizer se tá bom? Tá bom, Pra mim tá sim. normal. Só pra mim. Tá, pra mim tá normal, tá ótimo. Ah, então depois você me conta aqui, Cláudia, se tá bom. Obrigada. Ok. Ó, eu vou falar então bem alto, como eu sou professora aqui em casa, eu vou contar para vocês uma coisa engraçada. Eu fico no escritório dando aula, mas o povo da casa toda diz que ouve a aula, porque diz que eu fico falando gritando. Então eu vou gritar um pouquinho aqui para poder aumentar para quem não está me ouvindo bem, tá? Me falem se melhorou. Eu aumentei meu tom de voz aqui. Bom, então, na entrevista, a pessoa quer verificar informações que vocês escreveram no currículo de vocês, se a forma como vocês se comportaram na dinâmica de grupo, se também é verdadeira, porque tem gente que também já vai preparado para a dinâmica de grupo, entendeu? Então, a gente tem que testar para ver se essa pessoa realmente sabe o que ela está fazendo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender no momento da entrevista é que vocês vão ser, entre aspas, vocês vão ser um pouco testados para ver se aquilo que vocês falaram se realmente condiz com o que a pessoa está vendo na hora do vamos ver, tá? Agora, você tem que também observar que a pessoa que vai te entrevistar vai considerar outras coisas. Por exemplo, se você se comunica bem, se você é uma pessoa que é muito assim, a gente fala que é prolixa, ou seja, aquela pessoa que fala, e não chega a lugar nenhum. Ou, ao contrário, se você é uma pessoa objetiva, vai observar se você sabe organizar bem as ideias, porque tem pessoas que na hora que elas vão se comunicar, elas são muito confusas, elas não sabem organizar as ideias bem. Porque vamos pensar aqui que a gente vai trabalhar com vendas.
Me conta aí, Maria Simão, se agora o meu áudio tá bom para você. Melhorou? O fone. Hã? Coloquei o fone para eu poder ouvir. Agora ficou bom com o meu fone. Ah, então tá, obrigada, Cláudia. De nada. Uai, que engraçado, gente, eu já tô no máximo aqui. Ah, de qualquer maneira, essa aula vai ficar gravada. Se você tiver dificuldade, Maria, aí você pode ouvir depois o vídeo no YouTube, tá? Você me desculpa, mas eu já tô com o meu volume no máximo aqui. Enfim, vamos lá. Até esqueci o que eu estava falando. Ah, lembrei que eu estava falando. Obrigada, Camille. Coisas da aula online, né, gente? Então, o entrevistador, ele vai querer testar vocês. Então, uma coisa que normalmente ele quer saber é se você está indo preparado demais. Então, agora vocês vão achar até estranho. Que, por um lado, eu estou falando com vocês que vocês têm que se preparar para a entrevista. Mas, por outro lado, vocês não podem ir preparados demais, não. Parecendo que vocês treinaram antes. Entendeu? Uma característica importante na entrevista é a espontaneidade. Então, você tem que ser espontâneo. Você tem que mostrar para a pessoa que você pode estar nervoso, não tem problema ficar nervoso, ser tímido, às vezes não entender uma pergunta e pedir para a pessoa repetir. Nada disso tem problema. Agora, se você vai também com as respostas muito secas, ou se a pessoa te pergunta uma coisa, você responde. Ela te pergunta outra coisa, você responde a mesma coisa. Ou seja, é uma pessoa que não está realmente preparada para fazer a entrevista. Então, a primeira coisa é que vocês têm que ter espontaneidade. Agora, é uma espontaneidade difícil da gente ter, porque você tem que ser, eu vou brincar com vocês aqui, mas que tem que ser uma espontaneidade que não é muito espontânea, não. O que eu quero dizer com isso, gente? A entrevista é um momento formal. Não é um momento de brincadeira, não é um momento de fazer piada, não é um momento de ficar mudando de assunto, de ficar mexendo no celular. É um momento sério, é um momento de você ouvir a pergunta da pessoa, concentrar no que você vai responder, pensar antes no que você vai responder e falar, né, responder de uma maneira que tenha sentido, que tenha início, meio e fim. Então, uma segunda dica que eu vou dar para vocês, uma segunda estratégia, é vocês pensarem antes de responder. Não precisa ser aquela coisa, bateu a pergunta, a pessoa já respondeu. Pensa um pouco. É melhor que você pense um pouco para você poder responder uma resposta que faça sentido para as pessoas. Porque às vezes a gente responde sem pensar e a gente acaba falando umas coisas que não tem nada a ver, ou a gente muda completamente de assunto. A pessoa respondeu A, a pessoa, desculpa, perguntou A, e a gente está respondendo B. Então, a gente tem que pensar no que vai responder. Principalmente se for igual está colocado aí nesse slide. Tem entrevista que é individual. É só você e a entrevistadora, ou entrevistador. Tem entrevista que é coletiva. Você e vários candidatos são entrevistados de uma vez só. E tem entrevista que funciona, a gente chama de painel, quando o candidato é entrevistado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, tem você e 2, 3 pessoas da empresa ao mesmo tempo. Qual que é uma terceira coisa que eu posso, uma terceira estratégia que eu posso falar para vocês importante? Se você está numa entrevista individual, busque ser sincero. Porque se você é uma pessoa tímida e você quiser esconder sua timidez, vai dar ruim. Porque a gente vai ficar com medo de estar parecendo que está tímido, aí a gente fica com mais medo, aí fica mais tímido. Então é preferível, vou dar uma dica que eu dou muito para os meus alunos,
e as minhas alunas quando elas vão apresentar para um painel, que a gente chama de banca de professores. Fala com a pessoa, ó, você tem uma água? Eu estou um pouco ansiosa, eu estou um pouco tímida, eu estou um pouco nervosa, você pode repetir a pergunta, por favor? Não tem problema nenhum. Ninguém perde ponto por assumir uma característica pessoal. Agora, a pessoa perde ponto, ela fingir que não está com aquela característica. Porque a pessoa que está do outro lado está percebendo, gente, se a gente está tímido ou não está. E uma outra estratégia é, numa entrevista coletiva, nunca dê a mesma resposta que outra pessoa acabou de dar. Senão fica parecendo que você só sabe copiar o que os outros estão fazendo. Então, mesmo que a pessoa tenha dado uma resposta excelente, busque falar uma outra coisa. Ou se a pessoa falou alguma coisa que você concorda, você fala, olha, eu concordo com a minha colega e complemento a minha resposta dessa maneira. Mas nunca respondam exatamente da mesma maneira que a pessoa acabou de responder. Senão fica achando que você não tem iniciativa e nem tem personalidade. Tá certo? No caso de um painel, se você estiver sendo entrevistado por mais de uma pessoa, uma coisa que eu vou falar para vocês observarem. Trate todas as pessoas da banca, né, que a gente chama, ou seja, da seleção, da mesma maneira. E eu vou contar para vocês, isso não é uma coisa fácil, não. Eu que normalmente fico do lado de lá, ou seja, fico do lado da pessoa que faz a entrevista, eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas pecam assim. Por exemplo, com pessoas mais velhas, elas são mais educadas. Com pessoas mais novas, elas são mais informais. Acham que pode chamar a pessoa, assim, por você. Não pode, gente. É um momento formal. A gente tem que ter o mesmo tratamento para todo mundo. Ou eu já vi muito, às vezes a pessoa trata os entrevistadores homens de um jeito e as entrevistadoras mulheres de outro jeito. Vai fazer uma brincadeira com a entrevistadora mulher. Não tem sentido isso, vocês concordam? Então, é um momento formal, ninguém ali está de brincadeira, ninguém vai brincar com você, assim como você não deve brincar com ninguém. E você deve tratar todas as pessoas igualmente. É melhor do que arriscar, tá? O Tarcísio, conta pra gente aqui um pouquinho dessa sua experiência, se você também já percebeu essas coisas que eu tô falando aí com a gente, para as pessoas. Você pode compartilhar com a gente? Não sei se o Tarcísio ouviu minha pergunta, mas alguém já participou como entrevistador? Todo mundo, então... Está muito bem. Marcelo, você tá bonita. Como é que é, Tarcísio? O áudio foi todo picado, não consegui entender a sua pergunta. Eu estou perguntando se, quando a gente está na área de entrevistador, se você concorda que não é lugar de brincadeira. Não, mas tem muitos que chegam com uma piadinha, com isso, com aquilo, tem vários. Mas não é hora de ser bem formal, né? Exatamente. Sério, né? E tem muitos que peca que chega lá para ser entrevistado, nossa senhora, endeusa a empresa de uma tal maneira que aí, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? Excelente, Tarcísio, que você falou. Nós vamos falar sobre esse negócio de conhecer a empresa daqui um pouquinho. Ô, gente, então a gente pode não acreditar, porque a pessoa, às vezes, fica nervosa e ela faz uma brincadeira. Mas não é para fazer brincadeira. Eu mesmo, olha, eu tenho essa cara aqui de simpática, mas quando eu estou na entrevista e a pessoa faz uma brincadeira, mas, nossa, eu acho que eu fecho a cara na hora. Porque não é momento de fazer isso. Então, controlem-se, tá? Não fiquem fazendo piadinha, nem... Não, fazer brincadeira, então, com as pessoas que estão fazendo seleção, muito menos, tá? Vamos ver aqui, então, mais o que a gente pode ver.
Agora nós vamos ver quais são as perguntas mais comuns. A gente vai fazer a pergunta e vai fazer assim, o que a pessoa está querendo saber com aquela pergunta. Então, uma pergunta que é muito comum é por que você acha que a gente deve te contratar? Essa pergunta, isso eu já respondi isso muitas vezes. E olha, gente, não vai responder essa pergunta falando da sua vida. Que aí a pessoa faz essa pergunta, e aí a pessoa vai responder e começa a dizer que ela está com problema, que ela está com isso, que ela está com aquilo, que a mãe dela é isso, que o pai dela é aquilo, que o outro fulano. Gente, ali não é sua casa, não é para você contar da sua vida pessoal, não é para você compartilhar seus problemas pessoais. O que a pessoa quer com essa pergunta? Por que a gente deve te contratar? Ele está querendo saber o seguinte: você tem, ou você acha que tem, as características que a nossa vaga exige? Então, eu tô oferecendo para você uma vaga. E a vaga é para uma pessoa, por exemplo, igual eu recebi uma vaga hoje para secretária, tá? Aí a pessoa vira e coloca lá assim: precisamos de uma pessoa com facilidade de comunicação. Então, se eu te pergunto, por que você acha que eu devo te contratar? Você vai responder com base nas coisas, dos requisitos da vaga. Então, qual que é a estratégia que vocês devem fazer? Sempre ir no anúncio da vaga e ler os requisitos da vaga. Porque a pessoa que está te entrevistando está querendo saber se você atende os requisitos da vaga. Então, não vem falar do seu problema, que você está precisando de dinheiro, que você está cheio de dívida, aí a pessoa começa a falar que tem problema de saúde na família. Pelo amor de Deus, gente. É assim, não quero que ninguém tenha problemas, mas na hora da entrevista não é hora de você falar dos seus problemas pessoais. Então, vocês já sabem. Por que eu devo te contratar? Vocês já estão sabendo que vocês têm que responder. Vocês leram os requisitos da vaga, ou seja, quais são as competências que a pessoa precisa ter para aquela vaga, e você vai dizer quais as competências você julga que você tem para preencher aquela vaga. E outra pergunta muito comum é quais são os seus objetivos a curto e médio prazo. Para saber se você tem maturidade para poder fazer seus planos. Então, considerem aí mais ou menos um período de 3 anos. Você é uma pessoa ambiciosa? Ou você conseguiu um emprego e você está satisfeito com aquilo que você tem mesmo? Você é uma pessoa que quer crescer? Você é uma pessoa que quer contribuir mais ainda com a organização? Você tem maturidade para saber desenhar um plano? Que às vezes também essa é uma coisa que precisa ser considerada. Às vezes a pessoa vai falar quais são os objetivos dela a curto e médio prazo, e a pessoa fala uma coisa assim, que é completamente absurda, que não tem a menor chance dela conseguir, sabe? O que é curto prazo? Curto prazo é 6 meses. Médio prazo é até 3 anos. Longo prazo, quando a gente fala, é 5 anos ou mais, tá? Então, vocês também têm que estar observando essa segunda pergunta. Se vocês sabem organizar o pensamento de vocês para ter um plano. Se uma pessoa não sabe planejar nem a própria vida, ela vai conseguir planejar alguma coisa no serviço, vai fazer tudo atrapalhado. Outra pergunta que é muito comum é: fale-me sobre você. Então, me fala um pouquinho sobre você. Quem é a Carolina? Então, nessa hora, a empresa está querendo saber se eu sei ser uma pessoa, ao mesmo tempo, com honestidade, e se eu sei também falar dos meus pontos positivos e dos meus pontos a melhorar. Então, normalmente, a gente fala, não é para a pessoa falar desordenadamente, não. Falar ali mais ou menos 2 minutos, no máximo. E contar um pouco dela. Eu sou uma pessoa, se eu sou casada, se eu sou divorciada, se eu trabalho nisso, se eu faço aquilo, se eu tenho filho, eu tenho essa característica, eu tenho essas ambições, eu tenho esses sonhos. Então, você falar um pouco
da sua habilidade de se expressar e também a habilidade de síntese. Se você é uma pessoa que é muito, como eu disse lá no início, uma pessoa muito prolixa, ou seja, uma pessoa que fala, sem parar e não chega a lugar nenhum com aquela conversa. Agora, uma pergunta muito comum é como você reage quando você está sob pressão. E essa pergunta é feita porque, gente, todo mundo que vive uma vida na organização sabe que nós vivemos uma vida sob pressão. Igual aquele seriado lá da Rede Globo, sob pressão. Então, todo mundo sabe que trabalhar não é uma coisa, por mais que seja prazerosa, que a gente faça, né? Porque a gente também gosta de trabalhar, mas a gente sabe que tem dias muito estressantes e tem tarefas e períodos muito estressantes no nosso trabalho. E a pessoa quer saber se você é uma pessoa que sabe lidar com a pressão. Ou ao contrário, se você é uma pessoa que você se irrita, se você chora, se você começa a pôr a culpa nos outros, se você não sabe trabalhar em equipe. Então, fala um pouco sobre a sua experiência, dá um exemplo real. Se você é uma pessoa que nunca trabalhou, dá um exemplo na sua vida pessoal, ou um exemplo acadêmico, ou com algum grupo de amigos, ou seja, uma situação em que você viveu uma situação de pressão e como que você lidou com ela. De preferência, um exemplo de trabalho. Mas, se você não tiver um exemplo de trabalho, um exemplo da sua vida pessoal. Para você poder mostrar que você é uma pessoa que consegue trabalhar sob pressão. E pode pôr o seu limite. Por exemplo, eu, Carol, sou uma pessoa que eu até sei trabalhar sob pressão, mas eu não gosto de trabalhar sob pressão. Quando eu trabalho sob pressão, com um prazo, por exemplo, muito curto, eu já fico muito ansiosa e acho que não vai dar tempo de fazer nada. Vocês são assim também? Alguém aqui também é assim como eu, que não gosta de trabalhar sob pressão? Eu passo por isso quase todo dia. Essa hora que é a capa da semana, eu Nossa Senhora, então o Tarcísio tem experiência quase diária. E você, Cláudia, pode falar? Eu acho que ninguém gosta, né? Mas são situações possíveis. Eu acho que é dessa hora que a gente tem que manter calma. Embora nem sempre seja fácil, mas não é uma situação ideal, mas é possível sim de acontecer. Já passei por situações assim, de muita pressão. Mas eu sou tranquila, eu consigo assim, lidar com isso. Ah, você é melhor do que eu, Cláudia. E você, Miriam? Sob pressão, não dá. Não, pelo amor de Deus. Porém, tem que ter um jogo de cintura e saber contornar, né? Na hora que a gente passa a raiva, tem que dar uma engolida, respirar fundo e tocar para frente. Mas não é fácil, não. Exatamente. Eu também não acho fácil, não, gente. E eu vou confessar para vocês, se a coisa fica sob pressão, porque foi mal planejada, aí é que, além de tudo, ainda fica até brava. Então, eu tenho que ter muito controle emocional para não transparecer e não sair brigando com as pessoas, entendeu? Porque na hora da pressão, você não adianta você brigar, você tem que fazer, né? Então, vamos pensar. Não tem problema você ser sincero na entrevista. Por exemplo, se fosse comigo, eu falasse assim, olha, eu sou uma pessoa que eu sei trabalhar sob pressão, mas eu não gosto de trabalhar sob pressão. Eu prefiro trabalhar com planejamento. Então, não tem problema você ser sincero, entende? Mas é só você saber usar as palavras para não ficar parecendo que você é uma pessoa que não tem autocontrole também. Você queria falar, Miriam? Ah, não, eu tinha levantado a mão antes, mas realmente a pressão, às vezes, ela até impulsiona a você dar um pouco mais de si, né? Mas não é fácil, não. Sim, E é lidar com o verdade. público, principalmente quem trabalha com o público,
tem que ter um autocontrole muito grande, porque às vezes a gente é maltratado. Por exemplo, a gente tem metas, tem tudo isso para bater, tem pressão de chefe. Aí você está atendendo um cliente, ele quer que você faça um milagre por ele. Você fala que aquilo não é possível, ele quase te bate. Então você tem que ter uma paciência e se desculpar por você não ser o santo dos milagres dele. Sim, isso é verdade. Ó, eu admiro muito as pessoas que trabalham com vendas, porque Jesus amado, gente. É pressão do lado da empresa e pressão do lado dos clientes, né? Dos dois lados. Nossa, Deus. Agora, essa pergunta também é uma pergunta interessante. Quais são os seus pontos fortes e quais os seus pontos a desenvolver? Vocês acreditam que uma vez eu fiz uma entrevista, eu era entrevistadora e fiz essa pergunta. Aí a pessoa respondeu assim, eu só tenho ponto positivo, eu não tenho nenhum ponto negativo. E aí eu não aguentei na hora, eu até ri. Sou trabalhador, sou esforçado, mas o lado ruim não tem nenhum. Eu tenho modéstia nenhuma, né, Tarcísio? Gente, eu vou entrar nesse grupo também. Eu também só tenho pontos positivos. Os negativos eu vou deixar só para o meu marido conhecer. Mas olha, agora sim, na hora eu ri, sabe? Porque eu não aguentei. Eu não devia ter rido, não, mas na hora a pessoa me pegou de surpresa. E eu fiquei pensando, por que a pessoa respondeu isso? Eu tenho uma hipótese, eu vou compartilhar com vocês, ver se vocês concordam comigo. Às vezes, a pessoa acha que ela falar de um defeito dela é como se ela estivesse julgando contra ela, entendeu? Então, assim, se ela disser que ela tem algum defeito, ela vai perder ponto com o entrevistador. Então, ela fala que ela não tem nenhum. Eu acho que a pessoa pensou desse jeito, sabe? Também acho isso. A Pois pessoa é. pode ter pensado que pode ser coisas negativas. Pode ser, não é coisa negativa, não é bom falar sobre isso. Sim. Mas aí, a gente que fica do lado de cada entrevista, fazendo as perguntas, a gente sabe o seguinte: todo mundo tem ponto forte, todo mundo tem ponto fraco. E a pessoa saber qual que é o ponto fraco dela é uma demonstração de autoconhecimento. Ou seja, ela sabe quais são os limites dela. Então, não tira ponto a pessoa saber colocar quais são suas dificuldades. O que é interessante, uma estratégia que vocês podem adotar, é falar assim, eu tenho esse defeito. Ao invés de você falar que você tem um defeito, você fala assim, olha, eu tenho um ponto que eu tenho que melhorar. Ou seja, você diz que você tem uma limitação, mas que você está disposto a tentar melhorar aquela limitação. É diferente, entendeu? Por exemplo, eu tenho dificuldade de trabalhar sob pressão. Eu estou dizendo, eu sei que eu tenho essa limitação, mas eu posso tentar melhorar esse ponto. Então, é uma forma de você dizer dos seus pontos negativos de uma forma que não pareça ser uma coisa tão negativa. Tá? Por quê? É isso que está colocado nesse slide, gente. Não adianta querer transmitir uma imagem diferente do que a gente é. Sabe? Porque a pessoa percebe. Então, a gente tem que ser ético, transparente, sincero. Mas a gente tem que saber, até para ser sincero, a gente tem que saber se posicionar. Então, por exemplo... Ser sincero, mas não demais, hein? Eu fiz a pergunta pro menino, falei, por que você se interessou pela empresa? Qual o seu intuito da empresa? O salário aqui é melhor do que a outra que eu tava. Aí realmente o Tarcísio tem razão, era que eu ia frisar. Gente, não dá para ser sincero no sentido como se você estivesse conversando com uma amiga sua. Você não está conversando com uma amiga, você está conversando num momento formal. Então, você tem que ser verdadeiro, mas você tem que ser formal. Entendeu? Você tem que saber se comunicar, saber falar. E certas coisas, a gente simplesmente não fala, igual o Tarcísio, né? Você não vai falar que é por isso.
Igual está colocado no slide aqui. Nunca a gente deve falar mal da empresa anterior. Entendeu? Eu estou saindo daquela empresa porque a empresa é assim, que a empresa não paga a gente, que a empresa, o meu chefe é assado, que a empresa é um horror. Quer dizer, porque se você fala mal da empresa que você trabalhava, ou que você trabalha ainda, quem disse que você não vai falar mal da nova empresa? Então, a gente tem que saber guardar a língua dentro da boca. Quem fala demais dá bom dia aos cavalos, não é assim? E outro ponto também, né? Se a gente começa a falar mal demais da empresa anterior ou da que está, você pode levantar uma questão. Peraí, toda história tem dois lados. Vamos ver a versão da empresa com relação ao comportamento dela, ao profissionalismo dela. Exatamente. Então, eu acho que respirar fundo, escolher as palavras certas para falar, para se expressar ali, é fundamental, né? Exatamente, exatamente. Saber se posicionar. Senão, você pode falar demais. E aí você ser pego pelas suas próprias palavras. Agora, vamos imaginar aqui, ó, você foi convidado para a entrevista. O que você tem que fazer? Você recebeu uma ligação convidando você para participar do processo seletivo. Gente, entenda que na hora que eu te liguei, na hora que a empresa ligou para você, ela já está te avaliando. Então, se você é uma pessoa que sabe se comunicar bem, que você é uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, então, se você é uma pessoa que fala com firmeza, isso tudo já está sendo avaliado. Outra coisa é você ouvir com atenção sobre a oferta da vaga. Não é você ficar, ai, que alegria, que maravilha, e ficar viajando na maionese. Ouça com atenção sobre a oferta da vaga. Faça perguntas sobre a vaga, para você entender exatamente o que a pessoa está te propondo. O brasileiro, gente, é uma pessoa que tem vergonha de perguntar sobre salário. Não tem que ter vergonha de perguntar. Ninguém trabalha de graça. Nem o relógio. A gente fala que só relógio trabalha de graça. Nem o relógio a gente tem que trocar a bateria dele. Que ele consome bateria. Então, gente, pergunta. Não, mas o trabalho é para quando? Para começar quando? Para qual horário? Qual que é o salário? Não tem problema. A pessoa que está te ligando sabe que essas perguntas são perguntas normais. Confirme o nome da empresa, confirme a data e o horário da entrevista. Agora, uma coisa importante, se a pessoa te chamar para uma entrevista, num dia ou num horário que você não pode, já fala com a empresa que você não pode. Na hora, não tem problema também. Às vezes a gente fica com vergonha, já sabe que não vai poder naquele dia, mas não fala na hora. Acho que vai perder a oportunidade. Não tem problema, a pessoa está te ligando, ela está querendo agendar um horário com você. Aliás, ela que te ligou, ela que está interessada. Ela está à disposição para poder fazer o arranjo que for necessário. Entendeu? Então, é a hora certa de você confirmar se você pode nesse horário. Pega o contato da pessoa, olha, se eu tiver algum problema, né, alguma dificuldade para chegar, como é que eu faço para te ligar, para poder te dar uma notícia? Como é que eu te contacto? Eu posso te mandar uma mensagem por telefone, no WhatsApp? Pergunta isso, gente. Tem gente que não gosta de ser importunada no WhatsApp. Pergunta o horário, entendeu? Tem gente que manda mensagem 11 horas da noite para a empresa. Onde você já viu isso? Pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, ali a pessoa não é sua amiga, a pessoa é um funcionário de uma empresa. Tem horário de trabalho. Então, confirma. E atenção, se você for chamado para uma entrevista e não aparecer sem justificativa, normalmente você é retirado do banco de currículo daquela empresa. Você não é chamado mais. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, você vai se preparar para a entrevista, é o que o Tarcísio falou, pesquisa sobre a empresa. Agora, gente, pesquisa a vaga com verdade. Não fica falando, exaltando a empresa como se a empresa fosse só uma maravilha. Fala, estuda a empresa, entra no site da empresa, lê sobre a vaga, busca a empresa na mídia social para ver quais são as ações que a empresa desenvolve, sabe?
De preferência, leia informações técnicas sobre a empresa, para você poder saber mais informações. No dia, prepare o seu currículo, leva um currículo impresso. Óbvio, né, gente? Dormir bem no dia anterior, não comer demais, nem beber demais. Isso daí é uma coisa... A gente fala isso, mas eu já fiz entrevista com gente que você sentia até o cheiro da cachaça na pessoa. Não dá. Se a pessoa na entrevista de emprego já vai assim, imagina no dia a dia do serviço. Né? Eu quero dizer assim, a gente tem que saber se apresentar com uma roupa adequada, não pode ser uma roupa decotada, uma roupa curta, uma roupa muito colorida, tem que ser uma roupa que mostre assim, que você é uma pessoa com sobriedade, uma pessoa séria, uma roupa que transmita isso. Isso chama marketing pessoal, ou seja, as coisas também transmitem sobre a gente. Não marca nada para esse dia, fica com a agenda livre, porque se a empresa demorar para te atender, você não vai ficar apertado com o horário. Então, separa o dia todo para poder conversar lá na empresa. Chegou na empresa, gente, desde a hora que você entra na empresa, seja educado com as pessoas, desde a portaria, na recepção. Observe que você está sendo avaliado desde o momento que você põe o pé dentro da empresa. Chega com 15 minutos de antecedência. Não deixa para chegar atrasado. Se acontecer alguma coisa, algum problema muito sério, manda uma mensagem para a pessoa, liga para ela avisando que você teve um problema e que você irá se atrasar, se desculpando sobre isso. Mas, de preferência, chega adiantado. Trate todo mundo com respeito. São coisas simples, mas que as pessoas normalmente não observam. Durante a entrevista, gente, fica calma. Eu vou dar para vocês uma dica que eu dou muito para as minhas alunas e para os meus alunos. Se a pessoa te faz uma pergunta e você não sabe responder, tem duas estratégias que você pode fazer. A primeira, você pega lá a água e, bebe um golinho da água. Porque enquanto você está bebendo a água, você está pensando na resposta. Ok? Se você bebeu a água e não funcionou, você ainda está na dúvida, pergunta para a pessoa de novo. Desculpa, mas você pode repetir a pergunta, por favor? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode repetir? E aí a pessoa vai reformular a pergunta para te ajudar a achar uma resposta. Não tem problema você fazer isso. Eu faço isso direto. Você faz isso direto? Eu já escuto um pouco de um ouvido, então eu uso isso a meu favor. Eu falo assim, aqui, você podia repetir, porque eu não escuto muito bem. Aí, ó, a Miriam dando as dicas, exatamente. Eu também uso isso muito. Muito, chegar 10 minutinhos. Chega 1 hora e toda hora vai na secretária e fala assim. Volta e pergunta de novo. Hein? Você já chega apressado, não vai continuar nela. Ô, Tarcísio, o seu microfone ficou baixo. Você pode repetir essa última parte, por favor? Tarcísio? Daqui a pouco ele conta pra gente, mas ele estava falando, então se a pessoa já chega... O dele ficou mudo, mas o que ele disse foi que chegar antecipadamente, mas não em excesso, tipo, chega 10, 15 minutos no máximo antes, e não chegar 1 hora antes, porque senão você começa a ficar mais ansioso e começar, vai ter entrevista ou não vai? Aí daqui a 10 minutos você está fazendo uma pergunta novamente, e aí você está sendo observado, então automaticamente fala assim, nossa... se ele não tem paciência de esperar pela entrevista, como ele vai ter paciência para exercer as funções aqui, lidar com o público, etc. Sim, isso. Obrigada, Miriam. O meu, para mim, falhou aqui um pouco. É isso mesmo, gente. Vou falar com vocês uma verdade. Vocês acham que aquele chá de cadeira que a gente toma quando está na sala de espera da entrevista é sem querer, gente? Muitas vezes é ali que você está testando o candidato.
Se Eles já realmente a pessoa... deixam. Oh, desculpa. Pode falar. É claro que não, eles já deixam alguém ali, disfarçadamente, observando todas as suas ações. Até se você fica tremendo o pé, você está sendo observado. Exatamente. Observa tudo, gente. Às vezes aquela, entre aspas, né? Eu vou falar assim, entre aspas. Aquela mocinha que está ali desinteressada na recepção, nada, ela já foi instruída para observar e ela está anotando. Então, tudo é calculado na empresa, tudo está sendo observado. Então, a gente tem que saber demonstrar um bom comportamento o tempo todo. Eu aprendi isso da pior forma. Tá? Eu cheguei para fazer uma entrevista e até então estava tudo encaminhado que eu conseguiria a vaga. Só que deixaram a gente tomando um chazinho de cadeira lá na recepção, preenchendo os formulários e tal, tal, tal. Aí tinha uma moça que estava com dificuldade. Eu estava quase finalizando o meu e parei para ajudar a moça a preencher o dela. E voltei e terminei o meu. Você acredita que a empresa não gostou? Tipo, você parou sua função para ajudar uma pessoa e tipo, Mentira! fui. Aí, só que eu tinha uma conhecida que trabalhava lá, mas só que ninguém sabia que a gente tinha contato, né? Aí ela pegou e falou assim: não, Miriam, você ia ser contratado, tudo. Mas por que não fui? Porque você parou de preencher seu formulário e foi ajudar alguma outra moça, era conhecida sua. Eu falei: não, era só uma moça muito novinha que estava lá, que não estava entendendo o formulário. Olha só, Miriam, eu achei que sua atitude tão positiva, menina. Mas lá eles não gostaram, não. Ó, vai saber, gente. Cada empresa de um jeito mesmo. Ai, ai. Estranho mesmo. Estranho, né? Nossa, demais da conta. Para mim também ponto positivo, é demais. Entrevistas com o mercado tem dessas, meu filho. Acho que tem medo de se aproximar, vou deixar o trabalho de lado para ficar conversando com a coleguinha do caixa ao lado, alguma coisa assim. Eu não entendi, mas. Essa daí também é novidade de entender. Gente, olha, a Miriam trouxe um exemplo interessante. Porque a gente vai ver que tem de tudo nesse mundo das entrevistas, né? Até coisas que a gente acha que está fazendo certo e depois vê que não é verdade. E depende também que está concorrendo. Coloca alguém dos entrevistados para conversar informalmente, para saber sobre o que a pessoa acha. E chega alguém, você está lá aguardando, tem mais 30 candidatos. O que você acha da empresa? Você vai fazer isso em seu lugar? Da sala da entrevista já estão sabendo de tudo isso para te perguntar. Exatamente, Tarcísio. A gente tem que ter essas mães. Gente, em empresa, nada acontece por acaso, não. Entendeu? E a pessoa, às vezes, pega seu currículo e fala até com um ar assim, de que ela não acredita que você tem certas competências, só para testar como é que você reage quando você está sendo testado. Aí a pessoa fica nervosa. Ou tem gente que chora, porque fica muito assim, ansioso. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Olha, então nós falamos hoje sobre o processo de seleção, falamos sobre umas dicas, estratégias de entrevista, como que a pessoa tem que agir durante o processo desde o momento em que ela é contactada até a hora da entrevista. E conseguimos, então, estabelecer um conjunto de estratégias que a gente pode utilizar na hora do momento que a gente põe o pé dentro da empresa até a hora que a gente sai. O tempo todo a gente está sendo observado. A gente vai ter uma segunda aula, que vai ser, ela está marcada para a semana que vem, na quarta-feira. Agora, a nossa segunda aula vai ser um vídeo gravado, que já está no nosso canal do YouTube. Deixa eu ver aqui. Ô, Pedro, você pôs aqui para a gente o... Alguém levantou a mão aí? Pode falar, Cláudia. É porque tá saindo uma música aqui no meu áudio.
Aí Ó, você. Engraçado, né? não A é música que... de Alceu Valença. Ah, até bom Deixa eu perguntar a gosto. alguém se né, nenhum vídeo ligado aqui. Eu acho que Ah, tá jóia. Mas tá tranquilo. sim. Aí o pessoal, né? Olha, e última coisa aqui, Pedro, põe para mim o link da lista de presença, por favor. Ô, gente, então olha só, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Nós vamos ter uma segunda aula que vai ser um vídeo gravado. Nós entrevistamos um gestor de recursos humanos de uma empresa importante. Ele tem muita experiência em fazer entrevista. E a gente fez uma conversa, querendo ser uma conversa informal, para poder saber dele dicas para o que fazer e o que não fazer na hora da entrevista, tá? Então, a nossa segunda aula não vai ser uma aula comigo assim, igual de hoje, não. Vai ser assistir esse vídeo. O vídeo já está colocado aqui no chat, o link dele. Ele já está lá no nosso canal do YouTube. Agora, quem, por alguma razão, quiser que eu mande, eu vou mandar isso tudo lá no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo, gente, onde a gente divulga os cursos. São vários cursos, nós vamos ter curso até dezembro, nós vamos ter vários cursos. E aí, a gente sempre divulga lá. Eu vou divulgar lá também o link da aula e o link da lista de presença. Que aí vocês assinam a lista de presença para vocês poderem ganhar um certificado que a gente manda por e-mail. Aliás, desculpa, a gente manda no WhatsApp o certificado. Quem quiser participar do grupo e não tiver colocado o contato aqui, põe o celular aqui no chat que a gente manda o convite para vocês entrarem no grupo. Ou então é só pegar o meu WhatsApp aí. Vou pôr aqui de novo. Pode me mandar um oi no WhatsApp também. Que aí eu mando o link do grupo, ou às vezes a pessoa não gosta de participar do grupo, mas ela quer ter as informações, aí eu mando para a pessoa, tá? Eu quero saber de vocês o seguinte, vocês têm alguma pergunta ou alguma coisa que vocês gostariam de comentar nessa primeira aula? Não, acho que foi bem compreensível tudo que foi dito. E quanto ao grupo, gente, pode entrar sem medo, porque ele não sobrecarrega o telefone da gente, não tem conversas aleatórias, aquele pipipi o tempo todo. Então, é um grupo sadio, tá? Ô, Miriam, obrigada pelo retorno. A gente procura fazer isso para todo mundo trabalha com tantos grupos hoje, né? Não, grupos de WhatsApp, eu vou te falar, os da família, então tem que dar uma Jesus amado. segurada. É confusão na certa. Mas, ô, gente, olha, então, nós temos que assistir a segunda aula, que já está no YouTube, tá? O link aí que o Pedro colocou. Eu vou jogar lá no grupo também. Vocês vão assinar a lista de presença para poder ganhar um certificado, tá? E eu vou fazer uma propaganda do nosso próximo curso. A gente vai ter um próximo curso no dia 7 de julho, com o professor Fábio, sobre metas e objetivos e responsabilidade no orçamento familiar. Vai ser um curso sobre orçamento familiar. Preciso de mais desse, viu? É o principal, pode marcar, já confirma, pelo amor de Deus. 10 vezes, né? Eu também. A Preciso gente vai divulgar ele lá no grupo, e aí é só vocês falarem assim, eu tenho interesse, e a gente vai matriculando vocês. É para o dia 7 de julho. E para Tarcísio, você marca 2 vezes, porque ele gasta demais, viu? Pelo amor de Deus. Não, você tem que ver, minha cara, o quarto parece uma loja de produtos de cabelo, sabe? Nunca vi. Maquiagem, então, gente. É bom saber, hein, Tarcísio? Nada, é intriga da oposição, pô. Ô, gente, olha, qualquer coisa, vocês conversem,
Podem mandar uma mensagem para mim lá no meu WhatsApp ou lá no grupo que a gente vai conversando, tá? Eu espero ver vocês aí no grupo, todo mundo fazendo o curso do professor Fábio. E assistir a nossa próxima aula. Isso, e o Pedro colocou, eu vou subir essa aula para o YouTube daqui a pouco, assim que o YouTube, o Google processar o vídeo, eu já subo e vou pôr a primeira aula e a segunda lá no YouTube, tá? Um beijo para vocês, foi um prazer. Prazer Obrigada, Aline. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, gente.